Salve, salve pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental especial de junho, o especial do Orgulho Autista. Não posso deixar de falar que esse mês pra gente é um mês extremamente importante de reafirmação, de orgulho e de trazer essa pauta em evidência, em protagonismo. Estamos trazendo aqui para vocês, com muita felicidade. Faz tempo que eu queria conversar, é um amigo querido, mas tá sempre por aí palestrando, rodando o Brasil. É ele, o Wallace Lira, é influenciador digital, escritor, palestrante, é ativista por inclusão. O Wallace é autista nível de suporte 1, estudante de psicologia, ele já foi diretor dos Autistas Alvinegros. O Wallace sempre cria conteúdo voltado à sua vivência dentro do espectro autista, à conscientização e também a combate aos discursos capacitistas. Com mais de 120 mil seguidores, acho que 124 mil seguidores no Instagram, o Wallace faz presente também conteúdo gamer, conteúdo nerd, enfim. Ele é um repertório de conhecimento, é um querido. Com vocês, Wallace Lira. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Thiago. Thiago, que eu conheço faz muito tempo já. Perdi as contas, acho que desde o começo, quando eu tô no ativismo aí. Eu acho que eu era uma criança, um bebê no ativismo, tinha uns 3 mil seguidores por aí, ou para menos ainda. E conheci o Thiago, a gente tem uma amizade de anos aí. Fico muito feliz com os projetos que ele tem feito nos últimos anos, né? Uma máquina também de criar projeto social, de fazer inclusão. E estamos aí, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia bacana, vamos falar sobre autismo. Como o Thiago disse, eu não tenho parado nos últimos dias. Eu acho que eu vou parar em casa hoje, cara, pra secar o Palmeiras aí no Mundial de Clubes. Mas, no geral, é isso. Bora pra cima, pô. Wallace, pra gente é muito importante você estar aqui, é muito significativo. Primeiro porque, como a gente diz, nada sobre nós sem nós. Então não tem como falar desse mês do orgulho autista se a gente não falar com quem vive, né? E não vive só na questão sua de ser autista, mas que vive também para as pessoas, cara. Você é um influenciador, né? Você tá nas redes sociais presente, tá nas palestras, tá, enfim, multiplicando conhecimento, acolhendo, que é o mais importante na nossa causa, né? Ter fala e ter voz, né? E ter ouvidos também. Isso é extremamente importante. Eu queria também, já começando agora, falar de algo que é extremamente importante e pouco se fala, né? A gente que é da causa, a gente fala, mas de uma forma geral não se fala, que é do autismo adulto. Né? Como que é para você, assim, esse enfrentamento social, as barreiras, a inclusão para o autista adulto, enfim, como que você vê esse universo dentro do autismo para a pessoa adulta? Cara, eu confesso que é realmente muito complicado, né? Eu acho esse assunto delicado, mas muito importante de ser dito, porque nós vemos muitos autistas adultos nas redes sociais, né? Principalmente. Nas palestras que eu ministro também, vejo muitos autistas adultos e são sempre reclamam do mesmo fator, né? Que é a falta de inclusão. E é algo que eu presencio também, né? De certa forma, porque você ser autista numa sociedade tão hostil já é complicado já. Agora, você ser autista adulto, faltam políticas públicas realmente efetivas, verdade. Falta inclusão, falta conscientização por parte da sociedade também. Então, assim, eu vejo o Dia do Orgulho Autista atualmente, assim como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo também, dia 2 de abril, né? Uhum. Eu vejo esses 2 dias, às vezes, como até uma utopia de um dia só. Porque as pessoas falam muito sobre autismo nessas 2 datas e só falam sobre... Quando falam é sobre o autismo infantil, né? Pouco se fala sobre o autismo adulto. E no resto do ano, cara, as pessoas se esquecem, né? Parece que o autismo só existe 2 dias do ano, pô. Então, assim, nós precisamos... Claro, é muito importante, nós temos um mês pro orgulho autista, é muito importante nós temos um mês para o Dia da Conscientização Mundial do Autismo, mas eu acho que mais do que isso, é importante nós termos um ano
para o autismo, um ano onde as pessoas autistas sejam incluídas na sociedade de forma realmente efetiva. Então, ser autista adulto numa sociedade dessa, cara, é algo muito complicado. Acredito que já devo ter recebido outras pessoas autistas aqui e essas pessoas falaram sobre as suas vivências, mas para mim, o que eu sinto? Eu sinto como se eu fosse tratado com escárnio, com desdém, porque sim, faço amizades também, tem pessoas que realmente gostam de mim, do meu lado, mas eu também sinto que as pessoas pensam assim, olha lá, o Wallace, ele é o bobão ali, tipo assim, ó o bobalhão, né? Porque infelizmente a sociedade não está preparada para as atipicidades do cotidiano, né? Porque, na verdade, o autismo já existe há muito tempo, mas eu falo cotidiano porque nós estamos aprendendo mais sobre autismo agora, né? Então, eu vejo aí um longo trabalho pela frente aí, cara, porque nós precisamos falar cada vez mais sobre o autismo em adultos, né? E um dos casos que me tocou bastante, sempre me deixou bem emocionado, para ser sincero. Não sei se você chegou a ver nas minhas redes sociais. Foi o caso da Isabelle Baldin. Sim. Né? Que, pô, cara, aquilo ali me destruiu, juro pra você. Chegou de noite, eu vi aquela... Eu tava fora, né, no dia. E quando eu vi, eu pensei que era uma amiga da Carol, né? Da Carol Nobre. Mas não, era uma menina de lá do Paraná, parece. E aí, quando parei pra ver o caso mesmo, eu falei, não acredito, cara, o que aconteceu. A menina pediu por ajuda, foi tratada com desdém, foi tratada com escárnio. E aí, quando eu vi os relatos, eu comecei a chorar ali, cara, porque eu realmente me vi nela, né? Eu pensei, poxa, uma moça tão jovem, bonita, cheia de sonhos pela frente, e simplesmente, né, para não falar outra coisa, atentou contra si por conta, né, da sociedade hostil que vivemos. Então, falta muitas políticas públicas, falta conscientização, falta também, né, as pessoas terem mais consciência, né, de que Perfeito. Elas podem não gostar das outras pessoas, tá tudo certo se você não gosta de alguém, mas fica calado, sabe? Tipo, não precisa você apurrinhar uma pessoa, importunar, tratar com desdém, fazer bullying, porque isso gera o que a gente viu, né? Esse caso lamentável aí. E foi algo que me tocou profundamente. E eu acho que o caso da Isabelle é o reflexo de como é o autismo na vida adulta, cara. Sim, você falou uma coisa muito importante, lembrando da Isabelle e lembrando de algo que você traz, que é a questão do cuidado da saúde mental dos adultos autistas, da saúde mental para ao longo da vida, né? A gente vê que é extremamente importante as políticas públicas no começo da vida, do diagnóstico precoce, todo esse cuidado, desse estímulo, que sim, faz toda a diferença para a vida inteira, né? Ou seja, se a gente fala hoje de diagnóstico tardio, é porque a gente não viu o diagnóstico na infância. Porém, e aí, né? Como você bem traz. E o autista na adolescência? Qual o cuidado que ele tem na rede pública ou na rede privada? Qual o cuidado que o autista adulto tem? E como é que ele é acompanhado? E essa negligência mostra justamente o que você está trazendo. O caso da Isabelle, das Isabeles, né? De tantos outros que por negligência ou não atenta contra si, mas está num quadro depressivo ou em outras questões que a gente nem sabe, nem acessa muitas vezes, né? E você fala muito bem sobre isso. E falando de saúde mental, você também, além de tantas coisas que o Wallace faz, além de tudo, ele é também estudante de psicologia. E que eu fiquei muito feliz, inclusive, quando você ingressou na faculdade de psicologia, porque é um curso ímpar, assim, né? Extremamente importante, bonito, assim. E fala um pouquinho pra gente como é que é agora o Wallace psicólogo, o Wallace estudante. Eu entrei na faculdade de psicologia pouco tempo depois que eu comecei o ativismo, se eu não me engano. Eu tô com 3 anos aí fazendo ativismo, que nem eu falo, né? Tem 3 anos que eu faço e ainda me emociono com isso tudo, porque é sempre uma novidade, é sempre uma coisa nova. Mas eu não vou dizer pra você que era um sonho pra mim estudar psicologia, né? Mas se tornou um sonho, porque eu queria muito, cara, entender o meu cérebro. O início foi tentar entender o meu cérebro, né? Eu queria muito pesquisar sobre isso, mas depois eu comecei a ter uma aspiração ainda maior, uma ambição maior, que era de ajudar
pessoas autistas, famílias atípicas. E nós sabemos que não basta somente você cuidar do autista. Nós precisamos também cuidar de quem cuida, né? Que é algo essencial. Verdade. Então, cara, eu peguei e falei assim, cara, quando eu virar psicólogo, eu vou ajudar não somente autistas, mas famílias atípicas também. Eu quero ter um projeto voltado para isso. E aí eu adentrei a faculdade, foi muito legal, foi um sonho para mim, né? Eu não tive grandes problemas na faculdade, pelo contrário, tive bastante acolhimento. Também tive alguns empecilhos, mas faz parte da vida, né? Mas nada que eu possa dizer que eu tenha sofrido bullying, né? Uhum. Agora, sempre me perguntam como eu me sentiria sofrendo bullying, né? Dentro da faculdade. E assim, cara, eu já sofri bullying no ensino médio, né? Então, foi um inferno ali pra mim. Então, eu acho que seria a mesma coisa. Sofrimento, falta de vontade de ir. Mas, graças a Deus, isso não tá acontecendo. Muito pelo contrário. Eu tenho pessoas que eu gosto. Não sou um cara que fala com todo mundo, porque eu sou assim. Eu não sou de sair criando amizades, né? Tenho muita timidez para iniciar interações. Mas respeito todas as pessoas, porque todo mundo me respeita. Então, assim, cara, estudar psicologia tem sido maravilhoso. É como eu sempre digo, cara. E como eu disse no começo da resposta para você, eu tenho uma ambição muito grande fazendo ativismo e eu nunca nego isso para ninguém. Eu sempre falo, eu quero ser o maior ativista, eu quero ser um cara com a maior voz possível. Por quê? Porque não é que eu queira chamar a atenção, que eu queira ganhar dinheiro em cima da causa, ou que eu queira utilizar o autismo para ser uma celebridade, como já me falaram nas redes sociais. Eu quero ter a maior voz e eu quero ser o melhor, porque eu quero que a minha voz ecoe, que as pessoas vejam que um autista pode ser o melhor, que um autista pode alçar voos maiores, né? E eu quero também, com tudo isso, ter condições de promover a conscientização e ajudar pessoas que vivem o que eu vivo. E pessoas que vivem o que eu vivo não são somente autistas, são mais atípicas, pais atípicos também. Você é pai atípico, cria conteúdo para as redes sociais também. Mas eu não sei se você viu o caso do Éder, cara, que é pai atípico lá e tava no sofrimento do caramba. O cara catando latinha junto com o filho. Tipo, é uma coisa que você olha, você fala assim, cara, não era para ser desse jeito, principalmente com famílias atípicas que deveriam ter políticas públicas mais efetivas, como eu já disse. Então, a minha aspiração em ser estudante de psicologia, e isso é uma promessa que eu faço para as pessoas. Parecendo político aqui fazendo promessa. Mas, tipo assim, cara, é uma promessa que eu faço para as pessoas. Quando eu me formar, eu vou ajudar autistas e famílias atípicas. Quero me formar não somente para mostrar que há um psicólogo autista, mas para mostrar para as pessoas também que eu posso, que eu vou conseguir e que autistas podem alçar um patamar maior e ajudar a própria comunidade, porque nós vemos muita falta de apoio. E se nós não nos apoiarmos, quem será que vai nos apoiar? Então é o que eu falo, é uma promessa que eu tenho para autistas e famílias atípicas. Eu vou ajudar autistas e famílias atípicas, eu vou ajudar quem precisa ser cuidado e vou ajudar quem está cuidando também quando eu me tornar um psicólogo. Esse o meu maior objetivo dentro da faculdade. Não estou lá para fazer amizades, não vou ser mentiroso, eu estou lá para estudar e tentar alcançar o meu maior objetivo na vida. E o meu maior objetivo é justamente ajudar pessoas. Eu não tenho ambição nenhuma de crescer em cima do autismo. No entanto, eu tenho a ambição de crescer o autismo. E isso eu acho que vou conseguir através da psicologia e da universidade. Que legal, que legal. Você falou uma coisa, Wallace, que é muito comum, assim, e muito curioso, né? Que as pessoas se incomodam com... Olha, o autista querendo aparecer. Vocês têm que se incomodar, gente. Vamos lá, agora eu vou falar até para a câmera. Com os autistas que não aparecem. Vocês têm que se incomodar. Nós, enquanto sociedade, são com os pais que abandonam, não com os pais presentes. Né? A gente tem que se incomodar com a falta de política que não cuida das mães. A gente não tem que se incomodar justamente com o sucesso de um autista.
mas é com o fracasso de tantos. É isso que a gente tem que se incomodar, né? Então, eu quero que você chegue lá no topo da montanha. É isso aí, cara. E agora, você trouxe algumas fotos que a gente vai bater um papo. A produção aqui já separou. E que são de momentos, né? Que a gente é o nosso quadro que a gente chama Momento que Nos Toca. Que são momentos, são partilhas, né? São coisas que a gente gosta de relembrar com o entrevistado e bater esse papo aqui. Vamos lá, gente? Vamos lá, vamos soltar aqui. Opa, já começou já com uma foto bem bacana aí. Um eu conheço. Pô, cara, aí quando você pediu pra mandar as fotos aí, falando que a produção ia separar, eu falei assim, pô, já promete emoção aí, né? Porque esse sou eu e meu irmão, né? Nossa, irmão. No dia da formatura dele, né? O Henry, ele tem 18 anos. E, cara, essa foto aí me emociona bastante, porque ele não é autista, pelo menos até onde eu sei, né? Mas ele tem muitas características, bem tímido aí, né? Enfim, e esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara, porque, pô, eu me lembro, parece que o tempo passou assim, eu me lembro de eu criança brincando com o moleque, nós dois, assim, brincando de boneco, jogando bola na rua, e hoje o moleque tá desse tamanho, se formou, tá namorando, tá firme e forte. É um orgulho pra mim, porque é um irmão... Nunca foi um irmão, assim, de demonstrar o carinho dele através de palavras assim, eu te amo, que não sei o quê. Não, eu sou mais emotivo que ele. Olha só, isso quebra o estigma, porque as pessoas falam que autistas não têm sentimentos, que autistas não demonstram. E realmente eu tenho uma dificuldade para expressar sentimentos, né, cara? Mas com o meu irmão, com a minha família, eu consigo, né? Acho que é uma questão de confiança. Verdade. E essa foto aí foi na formatura dele, pô. O moleque tá grande pra caramba, tá maior do que eu ainda. E esses laços, assim, tão importantes, tão bacana, né? A família é nosso porto seguro, né, cara? Então, até a gente costuma dizer, até já disse em outros episódios aqui, que independente da configuração, família é família, né? Seja uma mãe solo, seja uma família... aquela família da manteiga, da margarina, não existe. As famílias são cada uma do seu jeito, mas que tem que prevalecer esse sentimento gostoso aí, esse amor, essa confiança. Cara, perfeito o que você disse, né? E acho que você deve ver nas minhas redes, eu tô sempre enaltecendo a minha família, assim, porque sem o apoio familiar, né? Pessoas autistas e também famílias atípicas também, né? Já pensou se você fosse, por exemplo, um pai atípico solo que não tivesse ninguém na vida? Cara... tudo seria muito mais difícil. Sim. Né? Então, assim, eu costumo dizer que você falou uma coisa que, cara, eu realmente, desculpa aí, mas eu vou roubar a tua frase aí nos próximos dias aí, porque realmente você falou, a gente não devia se preocupar com os autistas que estão aparecendo, mas sim com os que não aparecem, né, cara? Sim. E nós somos privilegiados por ter a oportunidade de estar aqui conversando num podcast e falando por milhões, né? Sim, sim. Agora imagina quantas pessoas não estão silenciadas agora pela sociedade, né? Por falta de apoio familiar, por falta de políticas públicas, por falta de tudo. Eu sempre fiz a questão das políticas públicas porque, para mim, é algo que... Independente de ideologia de esquerda, direita, cara, eu acho que em qualquer circunstância nós temos que estar ali cobrando políticas básico, públicas. né, cara? É o básico, pô. Verdade. E as pessoas ficam presas, às vezes, em um limbo, né? De, pô, que eu não gosto de tal presidente, eu não gosto de tal deputado, e então eu vou ali descer o cacete no cara e pronto, e acabou. Mas, poxa... Vamos parar e ver o que está acontecendo. Não é mais fácil a gente pedir, né? Tem como contribuintes que temos o direito ali, né, de pedir mais rede de apoio, que se tenha no SUS políticas mais efetivas de saúde, né? Então, essa questão da família, eu acho que vai muito de encontro com isso, porque tem muitas pessoas que estão desamparadas, né? E muitas famílias atípicas que estão desamparadas. Como você bem disse, família é o alicerce da gente, né? Eu saio de casa para palestrar, eu fui para Brasília, fui sozinho. Acho que foi a primeira vez que eu viajei sozinho.
Mas a falta que eu senti de estar ali perto da minha avó, de estar perto do meu irmão, de estar perto da minha família foi colossal, cara. Então, essa falta aí significa muito pra mim. Legal. Tem mais? Vamos pra mais? Olha ela aí. E quem é isso aí? Isso daí é a minha irmãzinha. Pô, às vezes o pessoal fala que parece minha filha. Não sei se parece muito, não, mas... É mesmo. Mas, assim, ela é... Tem os olhos bem parecidos. Ela é minha princesinha, cara. Eu costumo falar assim que minha maior preocupação é ela crescer. Porque ela crescendo, aí vem os desafios da vida, vem os namoradinhos, vem tudo. Aí você já fica naquela lá, pô, você é o irmão mais velho, ciumento pra cacete ali. Mas é o meu amorzinho, cara, é minha princesa. É tudo que eu penso de bom, né? Remete à minha irmã. Porque ela é doce, cara. Ela é somente uma criança, a inocência, aquele... Como é que se fala? Aquela vontade de estar junto com o irmão. Uma vez ela estava lá junto comigo e ela queria muito jogar videogame. E eu queria também jogar, né? Pô, era meu momento de jogar. Né? Mas assim, cara, eu deixei ela jogar lá e fiquei só olhando, observando. Aí eu parei e pensei assim, falei, caramba, cara, como é bom ter a minha irmãzinha aqui perto de mim, cara. Como é bom ter essas pessoas, não somente ela, como meu irmão também, que hoje tá mais velho, mas é muito bom isso, né? E tem uma história com a Maria Eduarda, quando ela era criança, que ela foi tomar uma vacina e essa vacina, um dos efeitos colaterais possíveis da vacina, né, era dor nas pernas, né? Ela precisava tomar, não tem jeito, tem que tomar e pronto, né? E, inclusive, vou dar um recado aí, pessoal, toma a vacina, pelo amor de Deus, cara. Ela tomou a vacina quando era criancinha e deu muita dor nas pernas, né? E eu tava segurando ela e minha mãe também. Nesse tempo, meu pai já tava tendo que trabalhar já pra caramba. E aí ficava eu, minha mãe e o meu irmão era muito pequeno ainda também. Então não dava pra ele ficar cuidando dela também. Só que aí teve uma hora que eu peguei ela no colo, assim, ela tá com 9 anos. Aí eu peguei ela no colo e coloquei ela assim. Eu fiquei meio com a perna fechada e coloquei ela assim aqui, né? Aí ela parou de chorar, cara. E ela tava chorando muito. Pô, minha mãe fez eu ficar 3 horas com ela nessa mesma posição, assim, pô. E eu fiquei, cara, porque... além de ser... Eu jamais ficaria 3 horas com o filho de ninguém no meu colo. Ela é minha irmã, cara. Então, pô... E também quando eu penso nela, né? Eu vejo muito... Assim, eu sei que não dá pra comparar, porque a vida de uma criança neuroatípica é muito mais difícil, né? Mas sempre que acontecem casos na comunidade, eu paro e penso... Pô, e se fosse a minha irmã, cara? Eu estaria lutando ou não? Então, eu sempre penso nisso, cara. A Maria Eduarda, ela é... assim, um dos presentes que Deus mandou na minha vida, assim, eu amo muito ela. E criança, assim, quando a gente fala da infância hoje em dia, né, são tantos estímulos, né, cara? Hoje, né, tanta facilidade, a internet, porque a gente fala coisa boa e coisa ruim, né? Então, assim, tendo esse porto seguro, tendo o irmão presente, a família em si, já é uma referência, né? Porque, cara, vamos ser sinceros, antigamente, não tão antigamente, mas a gente viveu um pouco, né? Eu sempre falo aqui, a gente viveu um pouco essa questão do analógico pro digital, né? É muito pouco tempo a gente tá vivendo esse boom, né? Da internet, assim. Então, e eles estão aqui, eles não pegaram essa transição. Sim. A gente até que pegou. Eles não, eles já nasceram já com o Google, já nasceram, eles não nasceram com RG, nasceram com e-mail. Já nasceram com tudo ali. E uma história, cara, que é bem curiosa, assim, né? Teve uma vez que eu fui palestrar lá em Diadema mesmo, junto com o Projeto Unidas. E lá tinha uma criança autista, que era da idade da Maria Eduarda, inclusive. E quando eu tava palestrando, ela queria fazer uma pergunta. Aí eu abri, né, pra ela fazer a pergunta. Só uma criança, eu pensei, poxa, vai vir uma pergunta mais adocicada, né? Só que não, cara, ela fez uma pergunta que me emocionou
pra caramba, cara, que ela perguntou assim, como você se sente sendo autista adulto? Porque eu, sendo uma criança, eu me sinto retardada, eu me sinto burra. Aí eu fiquei pensando assim, cara, pra ela se sentir desse jeito é porque provavelmente ela escuta isso daí na escola, ela escuta isso em outros ambientes. Não é culpa da mãe, a mãe cuida dela muito bem. Inclusive, a mãe dela se emocionou quando ouviu isso, porque eu acho que deve ser difícil pra uma mãe ver uma filha tão novinha desabafando desse jeito, né? E eu acabei nesse dia conversando, dando um incentivo para ela. A mãe dela pediu para me tirar uma foto junto com ela. Ela queria tirar uma foto, me deu um abraço. Aí depois que eu dei um abraço nela e tirei essa foto, um amigo meu, quando eu cheguei em casa e que eu postei, né, ele falou assim para mim: cara, você tem noção de que seu perfil já ficou tão grande que você se tornou muitas vezes um ídolo para essas crianças, assim, cara? Aí eu falei assim, pô, cara, eu nunca vou me acostumar com isso, cara, porque quando você trabalha com o público, né, quando você faz um ativismo, crianças te tocam profundamente no coração tudo que elas dizem, né? Sim, porque verdade. Crianças não mentem, cara, adultos mentem, né? E você escutar isso de uma criança e depois se passar uma palavra de conforto para ela e para a mãe dela, e você ouvir de pessoas próximas a você que você se transformou num ídolo, quando anos atrás você era somente um cara que era tão xingado quanto como ela me relatou. Então isso emociona demais e me deixa cada vez mais motivado a lutar pelas pessoas autistas e familiares, porque quando eu ouvi essa menininha falando isso, eu pensei assim, e se fosse a minha irmã, né? Eu sempre penso nisso. Então, por mais que a Maria Eduardo não seja autista, o bullying tá aí e Sim. ele atinge todo mundo, cara. Então, é lutar, nós temos que lutar. Sim, a infância a infância, a adolescência é uma fase sensível quando tem essa questão do bullying. Assim, tudo não que não seja ao longo da vida, mas tudo é muito mais forte, assim, né? Você, como essa criança disse, né? Você se anula, né? Você fala, poxa, você se tornou autista adulto. É quase que para ela assim, pô, será que eu vou crescer, né? Dentro de tanta necessidade, de tantas barreiras, né? E aí você vê, Thiago, cara, é uma coisa muito impressionante pra mim, eu fico pensando, né? Pra uma criança chegar no nível de falar que se sente burra, que se sente retardada, que é algo muito forte de você se escutar, cara, porque você tá ali dando a palestra, te desmonta por inteiro. Você tá no meio de um monte de famílias atípicas ali, sim, palestrando e dando esperança. Você escuta isso, sendo autista, principalmente, você vai olhar pro seu passado e vai se lembrar das vezes que você também escutou. E do quanto você ficou chateado e se sentia como ela também. Né? Então, eu fiquei completamente sem reação e fiquei pensando, o que leva, cara, uma criança a pensar assim? Porque eu entendo, eu não tô anulando o sentimento dela, mas crianças deveriam estar brincando, crianças deveriam ser felizes, perfeito, crianças deveriam estar alegres, tendo amigos, e essa menina, ela se sentia desse jeito. Então, cara, eu simplesmente, às vezes eu olho pra sociedade e eu penso assim, putz, cara, o que a gente tá fazendo de errado, velho? Porque os pais não... Tem muitos pais que não estão educando os seus filhos para respeitar o próximo, independente das diferenças, e aí chegam na escola e as crianças fazem bullying com as crianças. E aí a gente pensa, pô, mas são só crianças também. É verdade, né? A gente tem que... Esse dia até eu dei um exemplo Eu sempre dou esse exemplo, né? Do filme A Vida é Bela, que eu acho que ele traz muito do que representa pra gente, né? A Vida é Bela, dentro do contexto de guerra, o pai e o filho, né? Eles brincam ali na Segunda Guerra Mundial e o pai faz de conta que eles estão vivendo uma gincana. Eu acho que é um pouco disso mesmo. A gente tem que blindar as crianças, até... Pode ser o contexto que for, né? A gente viveu uma pandemia, a gente está vivendo um contexto, né, de guerra iminente, né? Que pode vir até, porque não, mas tomara que não, mas para o Ocidente. Mas, gente, vamos blindar as crianças elas não precisam, enfim, aberta a todo tipo de conflito, né? Existe a forma lúdica de você ensinar várias coisas, existe a forma pedagógica de você estar ali e, principalmente, existe a proteção, que, inclusive, é assegurado por lei. A gente tem que pensar nisso, que as crianças têm a sua proteção assegurada por lei. Vamos para a próxima?
E aí, quem é? Aí, ó, a mulher aí. Essa daí eu costumo dizer que ela é a dona do meu coração. É o primeiro grande amor da minha vida. Depois veio o Corinthians. Primeiro veio ela. Mas ela... Cara, minha mãe é... Falar da minha mãe é complicado, velho. Porque eu lembro muito bem do quanto a minha mãe... Pô, novinha ela me teve. E... tendo que trabalhar, muitas vezes abdicando do próprio sono para me fazer dormir, porque eu tenho distúrbio do sono, então era muito irregular o meu padrão de sono. E ela simplesmente abdicava, cara, de dormir para me fazer dormir e acordava 6 horas da manhã no outro dia para ir trabalhar. E ia trabalhar e a minha avó cuidando de mim de manhã, a minha mãe chegava, já cuidava de mim. Eu lembro que ela lia para mim uma historinha do Dumbo, né, quando eu era criança, e era um livrinho que eu gostava demais, cara. Acho que eu tenho até hoje lá em casa, porque quem é autista vai e tá vendo aqui, vai concordar muito comigo, porque, tipo assim, pessoas autistas geralmente tem não é um padrão, né? Não é uma regra, mas, assim, pessoas autistas têm uma dificuldade de demonstrar sentimentos. Não é que não tenham, mas é de expressar o que estão sentindo, né? Mas sentem muito. E a minha forma de demonstrar amor pela minha mãe era simplesmente nós estarmos juntos com ela lendo essa historinha pra mim. Ali era o melhor momento do mundo, cara. E aí eu vi ela chorar várias vezes também, né? Se perguntar onde estava errando, se perguntar o que ia ser de mim se ela não tivesse aqui. Eu vi a minha mãe, chorar uma vez por conta que eu fui tratado com escárnio dentro da escola também. Então, cara, o que essa mulher passou, o que ela continua passando até hoje, não é brincadeira. E às vezes eu me pego pensando, né, se eu vou conseguir dar orgulho para minha mãe, porque a minha mãe, ela merece, cara. Ela merece muito todo tipo de amor e carinho desse mundo. Sei que às vezes eu sou errôneo também, como todo ser humano e nós temos nossas discussões também, mas, assim, o que prevalece, graças a Deus, é o que eu tô postando ali nas redes sociais, é o meu sentimento real pela minha mãe. Porque eu amo muito, muito, muito mesmo a minha mãe, cara. Ali ela é o alicerce da minha vida. E é como eu disse, eu tenho muito medo de perder a minha mãe um dia. Eu sei que isso pode acontecer, né? Eu sei que há várias possibilidades, mas eu acho que na minha vida, velho, sem a minha mãe não seria nada. A minha mãe, ela é o pilar que sustenta a minha vida. Ela, além de ter me concebido a vida, ela é a pessoa que me ensinou todos os valores que eu tenho hoje. Então, eu só tenho a agradecer a minha mãe por tudo. E quando eu luto por mães atípicas nas redes sociais, muitas vezes as pessoas me julgam falando que eu tô dando protagonismo só pras mães e estou esquecendo dos autistas. Mas não, cara, é que as pessoas, às vezes, elas têm um senso de egoísmo tão grande que famílias atípicas, pais atípicos e mães atípicas são esquecidos. E essas pessoas acham que somente os autistas podem falar sobre autismo. Mas não, cara. Todo mundo tem que falar sobre autismo. A gente vê um monte de pai atípico sofrendo e relatando esse sofrimento na internet. A gente vê um monte de mãe atípica sofrendo e relatando esse sentimento na internet. A gente não pode fechar os olhos para essas pessoas. A gente não pode fingir que não estamos ouvindo as queixas delas, né? Porque a minha realidade é uma, mas a realidade de um pai de um autista nível 3 de suporte é outra. Às vezes, hoje, é muito mais fácil para mim falar que eu amo a minha mãe. Mas tem pai e mãe que tá esperando um eu te amo do filho faz muito tempo. E o sofrimento dessas pessoas, cara, é algo que eu consigo compreender. E acho que essas pessoas têm que ter mais voz. Então, eu defendo arduamente mães atípicas e pais atípicos nas redes sociais. Quero que eles falem mais também. Porque eu tenho mãe, né, cara? Então, você tem razão, tá certo. Então, eu não gostaria que a minha mãe fosse silenciada. Na verdade, como você mesmo disse, né? A época da gente foi uma época que... as redes não eram tão fervorosas como são hoje, né? Então, sequer tinham redes sociais naquela época, porque eu me lembro que a primeira rede social que eu tive contato e que eu achava que era o estrondo era o Orkut. O Orkut, O Orkut.
Mas hoje em dia, com o Instagram, com várias redes, pô, as coisas estão aí e as mães estão desabafando. Eu tenho certeza que se minha mãe tivesse Instagram naquela época, a minha mãe postaria uma coisinha ou outra, né? Com certeza, é verdade. Mas assim, cara, é sensacional. Essa foto aí é sensacional. Aqui você pode ver, tem até tatuagem que eu escrevi aqui, que é essa aqui, mãe e vó. E além essa foto é icônica pra mim, pô. A gente tirou do nada, mas é a foto que eu mais... Acho que o povo tá cansado de ver no meu feed, porque toda vez que eu quero fazer uma declaração pra minha mãe, eu vou lá e posto essa foto aí. Não, e você falou uma coisa muito, muito bacana, que assim, esses dias eu até relatar, eu tava... era num grupo e eu tava... fiz uma postagem das nossas, assim, e aí o rapaz me questionou uma questão de linguagem. Ah, não é isso, é aquilo que usa, que não sei o que, tal. E aí eu nem falei que eu era neurodivergente também, né? Nem falei. E deixei ele falar. Ele falou, mas você é pai e tal, etc. Aí eu falei assim, cara, a gente poderia aqui discutir um pouco mais, porque eu também eu sei o grau e a compreensão do que você quer me dizer. Mas, poxa, os nossos inimigos são outros, cara. Não é um pai, uma mãe, um autista, ou não sei o quê. Essa nossa compreensão é até legal, é potente pra gente expandir. Mas o que a gente não pode esquecer que os nossos inimigos são outros. Né? Quem causa a exclusão não é a linguagem do pai, ou da mãe, ou daquele, etc e tal, ou o emprego de um D, de um I, de um A, um hífen. Não, a gente tá discutindo isso daqui, mas nossos inimigos são outros. É falta de rede, é falta de política pública. É isso que a gente tem que se juntar, unir força para ir para frente. Esse debate nosso aqui, talvez, né, vai ganhar pelo ego. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que se efetive, né, as nossas participações na sociedade. E quando você fala de mãe, eu acho que é isso, cara, né? A nossa primeira casa é a mãe, né? E eu concordo plenamente com você, assim. Enquanto nós perdemos tempo, às vezes, discutindo se um termo é certo ou errado, se um pai ou uma mãe deve falar pelo filho ou não, lá em Brasília, cara, as coisas estão acontecendo e políticas não estão sendo feitas para nós. No SUS tem pessoas que estão esperando anos uma consulta para suas crianças. E aí a gente fica lá nas redes sociais. Eu não gosto de você, você não gosta de mim porque você é pai, você é mãe, eu sou autista, eu tenho que falar. Eu falo, cara, pô, que besteira, cara. Falei, é o seguinte, eu sou responsável pelo meu autismo, pelo meu perfil e pelas pessoas que se sentem representadas por mim. Essas pessoas que estão ali no meu perfil me seguem por gostarem de mim, né? Porque tem muitas pessoas que seguem só pra te desejar o mal ali também. Mas assim, as pessoas que se sentem representadas por mim e que confiam em mim e me têm como uma voz, essas pessoas ali eu sou responsável no sentido o que eu falo, essas pessoas estão propagando ali, eu bato no peito e digo assim, beleza, essa é a nossa luta. Então, se cada um pensasse assim, beleza, eu luto dessa forma, você luta dessa e tá tudo certo. Mas não, tem gente que só quer avacalhar, atrapalhar a própria luta. Aí, pô, se a gente não consegue se organizar nem entre a gente, como é que os políticos vão organizar as coisas pra gente? Não, eles querem isso mesmo, que a gente se degladia. É verdade. Vamos lá para mais fotos? Opa, e você tá falando para... Deixa eu ver, eu acho que é 1, 2, 6? Aí é recente, essa daí foi em Brasília, quando eu apresentei, na verdade, o Jornada do Autismo. Que legal. Foi recente. E, cara, foi loucura que sei. Porque na hora que eu entrei no palco para apresentar, assim, que eu vi aquelas 3.000 pessoas ali, falei, meu irmão, não acredito nisso não, cara. Falei assim, é muita gente. E quando terminou o congresso, né, eu me sentei aqui, ó, mais ou menos, porque a gente fez um encerramento lá com o público, né? Levantamos as mãos, tem até a foto lá. E aí eu me sentei aqui porque eu tava cansado pra caramba. Eu tava suado, tava a perna doendo já.
Me sentei na beirada do palco, falei, agora pode, né? Porque acabou o congresso. Só que aí o público não tinha ido embora totalmente, né? Aí umas pessoas me chamaram pra tirar foto. O pessoal veio até aqui, ó, mais ou menos. E falou, Wallace, vamos tirar uma foto? Posso tirar uma foto com você? Só que o problema é que eu não conseguia ultrapassar essa cadeira aqui, porque era alto demais. Assim parece, né, que tá... Olhando daqui, parece que não é tão alto assim. Mas eu não conseguia. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui como se estivesse na mureta, aí a gente tira a foto aí. Aí o pessoal tirou a foto lá, foi muito bacana, assim. E eu escolhi essa foto, por quê? Porque eu acho que ela representou pra mim ali uma virada de chave. Ali eu peguei e falei assim, pô, tô no auge mesmo do meu ativismo. Porque a gente luta pelas pessoas autistas, pelas famílias atípicas, por nós também, né? Porque nós fazemos parte também, querendo ou não, da comunidade. Sim, perfeito. Mas, tipo assim, cara, é gostoso também lutar pela inclusão, é divertido, né? Gera uma sensação muito boa de, tipo assim, eu estou fazendo algo útil pela sociedade. E é esse sentimento que me move. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu acho, por aí, 16. Aí eu virava pra minha mãe e falava assim, mãe, meu maior sonho é deixar um legado. Eu não sei como, mas eu quero escrever uma história bonita na minha vida. E eu falava, seja lá através dos estudos, seja lá através do que for, mas eu queria deixar um legado. E aí eu olhei pra essa foto depois que eu cheguei de Brasília. Eu falei assim, cara, eu acho que agora tá sendo escrito mesmo. Legal. Porque essa foto representa muito a minha história até então. Porque se eu colocar do lado dela, eu há quantos anos atrás, mais ou menos? 2016 eu tinha 17. Há 9 anos atrás, esse auditório estaria vazio. E 9 anos depois, um auditório lotado, né? Aí eu fico pensando, essa foto do lado de uma foto há 9 anos atrás. 9 anos atrás, o auditório estaria vazio, com poucas pessoas que se diziam amigas, chamando de retardado, doido, maluco. Mas 9 anos depois, né? Para quem desejou o meu mal, se estiverem me escutando aí, ó, vocês erraram na previsão de vocês. Porque, graças a Deus, eu tô aí em Brasília nessa foto, um lugar que eu nunca esperava visitar, e apresentando um dos maiores congressos do Brasil, junto com pessoas incríveis, e 3.000 pessoas me escutando e me dando voz. Então eu fico pensando, cara, aqui eu mostrei para mim mesmo que meu objetivo de vida, meu propósito mesmo, que Deus passou, foi lutar pelas pessoas com deficiência, sem sombra de dúvidas. E me emociona essa foto. Eu acho que eu já postei ela até várias vezes. O congresso faz 3 semanas e eu postei várias vezes. Porque, cara, é muito gratificante, cara. Você vê tantas mães, pais, profissionais, autistas também, que tinham bastante, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência. Pô, ali é fenomenal isso daí, cara. É um encontro importante, potente, né? E como você bem disse, né? A gente fala muito, né? Poxa, quem muda o mundo? E eu te falo, eu garanto, cara, quem muda o mundo são os malucos mesmo. Os normais não mudam o mundo. Os normais gostam das coisas do jeito que tá. Né? Então, se um dia te chamaram de maluco, é isso. Quem muda o mundo são quem vê diferente. Quem tá ali disposto a mudar mesmo, né? A gente pode tirar vários exemplos, inclusive dentro do ativismo. Você tá fazendo um grande papel, porque tá mexendo no que ninguém quer mexer. Eu acho que é isso, né? Por isso que a gente incomoda muitas vezes. Quer falar o que ninguém quer falar, né? Mexer no que não quer mexer. E aí que lota mesmo, vai lotar muito mais. É muito fácil, Thiago, você fazer, tipo, discurso bonitinho, sabe? Tipo, discursos que são esteticamente esbeltos, mas é difícil você falar a realidade. Sim. E a realidade, ela é imutável. Se você não combater os malefícios dela, nós vamos colher no futuro, ao invés de prosperidade, mais malefícios. Sim, e nós nunca iremos progredir, nós iremos regredir. Então,
Quando eu apareço na internet falando o que eu considero ser verdade, o que eu acho que é uma convicção que pode ajudar autistas e famílias atípicas, eu vou receber muita pancada e eu vou aguentar essas pancadas. Eu não vou revidar de forma combativa mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar falando. Eu acho que a melhor resposta é você continuar falando. E eu descobri uma coisa. Os anseios das pessoas agora é falar a realidade sobre autismo. Porque ninguém aguenta mais ouvir que o autismo é apenas uma diferença, que o quebra-cabeça está completo. Não, as pessoas querem ouvir o seguinte: nós vamos lutar por políticas públicas, nós vamos atrás daquilo que realmente importa. Porque é o que realmente importa, cara. Eu não tô me importando com a cor de um símbolo do autismo hoje em dia. Eu posso usar qualquer cor, posso usar rosa, azul, verde. Verde não, porque é a cor do Palmeiras, mas menos verde, né? Mas tipo assim, pô, com todo respeito aos palmeirenses que estão me assistindo, gosto muito de vocês, é só do time de vocês que eu não gosto. Mas assim, cara, as pessoas estão lotando congressos agora porque elas querem escutar a verdade. Sim. E eu acho que os outros ativistas, assim, né? Tem muitos ativistas que eu vejo nas redes sociais que estão indo contrariamente aos anseios do povo, no sentido de, tipo assim, continuar naquele mesmo discurso pacato de antigamente. É que nem a gente falou agora há pouco, aquele negócio de nós contra nós. É nem nós contra eles, é nós contra nós. Então, tipo faz assim, sentido, né? as pessoas estão percebendo isso aí. Por isso que tá lotado aí, cara. Tá porque certo. foi um congresso feito para falar a realidade, assim. Não sou muito de ficar elogiando, nem fazendo propaganda para congresso nenhum. Eu vou lá, participo, faço a minha parte e volto para casa. Mas os congressos atualmente estão falando a realidade, muitos deles. Claro que tem congresso ruim pra caramba, não vou mentir. Tem gente que só pensa em dinheiro mesmo, em arrancar dinheiro de autistas e famílias atípicas. Mas, pô, a maioria dos congressos aí estão vindo pra expor a realidade aí. Eu acredito que as pessoas estão lotando eles porque elas realmente acreditam na realidade, naquilo que realmente importa. Então, é isso. Que legal. Vamos para mais uma? Olha aí, esse daí foi recente, né? Essa última participação. Eu tava falando com você 5 minutos depois que eu saí daí, cara. Sério, eu tinha postado lá e eu falei pra você, Thiago, vai ser... Eu não me lembro o que eu te falei, cara, se... O horário, acho que foi sobre o horário que eu te perguntei, né? Que a gente ia gravar. Aí... Isso daí me emocionou também, né? Ah, imagina. Acho que na verdade, quando você pediu para escolher 5 fotos, acho que a sua intenção já era deixar o cara emocionado ali. Mas, pô, essa foto emociona porque eu subi no palco. Na verdade é o seguinte, quando eu fui convidado para esse congresso, eu não tinha a intenção de fazer uma homenagem dessa, porque não tinha acontecido ainda o fato, né? E aí... Quando eu pisei os pés em Santos, eu peguei e falei assim, eu vou homenagear essa menina, porque é o mínimo que eu posso fazer. A gente tem o costume de chorar somente depois que a tragédia acontece. Mas o que a gente está fazendo para evitar a tragédia também? Sim, e eu mudei toda a dinâmica das minhas palestras. Esse ano eu tinha um tema completamente diferente, que eu acho que já está até massivo já, que é autismo em adultos. Mas tem muita gente falando sobre autismo em adultos, então eu decidi ir em contramão. Né? Eu decidi falar sobre a romantização exacerbada do autismo. Legal. E aí eu mudei toda a temática da palestra. Foi até forte quando eu me apresentei em Santos. Por quê? Porque eu coloquei uma foto minha com a cicatriz aqui. E o tema da palestra é as cicatrizes invisíveis do autismo. Então, eu fico pensando, né? O quanto essa menina sofreu para chegar num ponto desse. Porque a coisa mais antinatural da vida é você não querer viver. Porque... Eu já estudei isso uma vez. O cérebro da gente não está programado para não ter mais vida, né? Eu não estou citando diretamente para não causar gatilho nas pessoas, sim, mas acho que você entendeu o que eu quero dizer. O cérebro da gente ele não está acostumado e ele não é programado para não viver. O nosso cérebro ele sempre vai ter aquela vontade e anseio
de estar vivo, de gostar de estar vivo. Mas por que essa menina não está mais? Porque ela já não se sentia mais parte da sociedade, cara. Ela não sequer essa menina se sentia um ser humano por tudo que falavam pra ela. Então, quando eu pisei os pés em Santos, eu falei assim, cara, eu vou homenagear a Isabelle, porque por trás de todo autista tem uma Isabelle que tá escondida ali, e se a sociedade ativar, vai aparecer. Porque, infelizmente, nós nascemos em uma sociedade hostil, onde tudo é tipicamente feito para os padrões convencionais. Então, pessoas como a Isabelle sofrem muito e sofreu, né? Infelizmente, eu não gostaria, né, de ter que homenagear ela. Eu queria que ela estivesse viva. Queria conhecer essa menina em vida. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu conversei com a irmã dela. A irmã dela pediu para fazer barulho. E eu falei assim, o mínimo que eu posso fazer pela Isabelle, o mínimo, é puxar protestos, é fazer com que o poderio público olhe para essa questão. A universidade também precisa se responsabilizar, porque, querendo ou não, é uma universidade pública. E olha o que os caras fizeram, né? Quando eu comecei a falar sobre a Isabelle, quando eu comecei a falar sobre a Isabelle, eu imaginava que a universidade fosse se pronunciar e homenagear a menina. Mas não. A universidade preferiu emitir uma nota de 3 linhas inicialmente, só lamentando. Eu falei assim, a menina era uma estudante dessa universidade e houve negligência. Ela merecia ao menos uma homenagem. E aí a universidade pegou, refez a nota depois do barulho de alguns ativistas. Só que aí a universidade jogou a culpa nos ativistas. Falou assim que os ativistas estavam causando... usufruindo da dor alheia. E falou também que nós estávamos nos aproveitando da condição das pessoas autistas. Eu falei assim, como é que eu vou estar me aproveitando da condição das pessoas autistas se eu sou autista? Falei assim, e outra, o sentido de eu fazer ativismo é justamente para que notas como a da universidade não existam. Para que, ao invés de notas como essa, né, culpando os ativistas, terceirizando a culpa, sejam, na verdade, homenagens. Porque é tão simples fazer isso daí que eu fiz. É uma coisa que, poxa... Tá aparecendo aqui no telão do evento, mas vai aparecer no podcast. Então, assim, é uma coisa tão simples, cara. Mas, felizmente, as pessoas não entendem isso. Mas é que nem eu disse, eu vou continuar lutando pela memória da Isabelle. Eu me emocionei muito nessa parte. Eu só não chorei em cima do palco porque eu tava me segurando muito. Porque eu sou um cara muito... As pessoas têm a imagem do Wallace bravão, que grava os vídeos na internet lá e é meio ríspido e tal. Mas não, cara, eu sou um cara muito emotivo, assim, no sentido de querer chorar e às vezes nem conseguir. E eu me segurei nesse dia porque foi difícil falar sobre ela, me lembrar da irmã da Isabelle e pensar, poxa, essa família não tem mais um ente tão amado. Agora eu tenho a minha família. Então é muito injusto que muitas pessoas no mundo, né, percam os seus parentes, as pessoas que amam, porque elas são pessoas diferentes das demais. Isso não tá certo, cara. E eu nunca vou achar isso uma coisa normal, assim. Eu acho que pelo resto da minha vida eu vou estar sempre lutando para que todo ser humano tenha dignidade, independente de qualquer coisa, independente de quem seja. Todo ser humano merece dignidade, cara. Essa menina aí, ela merece dignidade e eu acho que o mínimo que nós, ativistas, estamos fazendo por ela é isso. Mas a luta ainda continua e ela foi o estopim, né, a motivação de uma luta muito maior, que eu acho que nos próximos dias aí vai se afunilar mais e pessoas autistas vão mostrar para a sociedade que o futuro pode ser próspero sim, cara. Sim, perfeito. Você falou uma coisa, Wallace, que eu acho que tem várias possibilidades. Primeiro, né, a universidade, a partir de uma situação tão grave, né, para não dizer outras palavras, mas dizer que é grave, tem tantas possibilidades de atuar aí nesse sentido, de cuidar, então, de outros alunos, né, para não vir a acontecer o que aconteceu com a Isabelle, de cuidar de famílias, inclusive da família da Isabelle, enfim, tantas outras possibilidades do que atacar ativista. O ativista está sendo aí o óculos, a lente para essa universidade, para as outras universidades e para o poder público cuidar. Só isso. O que a gente quer é... O sonho de toda ativista... Vou até dar um recado aqui, gente.
O sonho de todo ativista é não ser ativista. Porque a gente quer que um dia a gente não seja ativista, porque não precisa. Né? Então é isso, gente. Então, atacar os ativistas por estar levantando a bandeira da Isabelle eu acho que é a distopia. Não tem outro nome. Para não usar outras palavras que vão ser censuradas. Eu penso exatamente como você, cara. Eu acho que, assim, tudo bem que, às vezes, o ativismo, ele vai trazer fama. Ele vai trazer uma legião de pessoas que te admiram. Justamente por quê? Porque são pessoas que vivem o autismo, vivem a causa das pessoas com deficiência. E elas veem em você, às vezes, inspiração, elas admiram a forma como você fala, admiram os seus ideais. Isso é completamente normal. A fama vem naturalmente. E é gostoso se tirar foto com as pessoas, é gostoso você receber o carinho das pessoas. Só que é mais gostoso ainda, cara, você gerar esperança de uma forma real. De uma forma com que nós possamos pegar e virar para as pessoas e falar, vai dar tudo certo. Que é como você disse, o meu sonho era não ser ativista, era somente estar ajudando como um estudante de psicologia. Mas, cara, as circunstâncias da vida me levou a ser um ativista, porque eu comecei a falar sobre mim e o meu perfil começou a lotar. Eu pensei, caramba, cara, é tanta gente que se identifica com o que eu vivo, cara, que eu acabei sendo alçado a um patamar que eu não esperava por conta, não do sofrimento das pessoas, mas por conta de pessoas que precisam e de uma esperança, precisam de um símbolo. Não só eu, como você também, como diversas outras pessoas que a comunidade do autismo admira. Porque nós somos, às vezes, heróis para essas pessoas. E eu não queria isso, cara. Eu não queria estar usando uma capa invisível e ir salvando pessoas por aí. Não, cara. Eu queria que a sociedade só aceitasse as diferenças e tá tudo certo. A gente só fala de inclusão porque existe a exclusão. Exato. Né? Eu vi um post seu uma vez sobre isso, né? Sobre... você falou algo desse jeito. Você falou que a inclusão hoje só é muito falada porque a exclusão ela é muito praticada e realmente é verdade, cara. Você tá com toda a razão. Se não houvesse exclusão, nós não estaríamos aqui num podcast tentando mudar o cenário, cara. Verdade, perfeito. Fechou as nossas fotos? Opa, que legal. Agora, a gente tem um quadro final que eu gosto de brincar, de fazer como eu posso dizer assim, um pinga-fogo, né? Eu vou fazer uma pergunta ou outra para você, para saber sua opinião, que vem de bate-pronto na cabeça, né? Uhum. Eu queria saber de você, quando vem a palavra autismo, o que você imagina, vem na sua cabeça? Sofrimento, esperança, exclusão, inclusão. São muitas coisas que vêm à minha cabeça, cara. Coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Quando eu falo a palavra ativismo, o que você pensa? O Wallace delira, o maior. Pensa em mim, né, pô? E quando eu falo a palavra, agora eu vou mexer com o coração dele. Corinthians. Amor da minha vida. Solta o hino do Corinthians, Cascão. Wallace, obrigado demais você tá aqui. A gente tá chegando ao fim. Agradecer os nossos patrocinadores, o Colégio da Toca, a Clínica Estelar, Masterclear, Caixa Aberta e o Estúdio de Ideias, Caixa Aberta, e o 28 Presentes, que tá te presenteando com a caneca, com o bottom, pra você levar de lembrança. E para mim foi uma honra. Queria deixar as considerações finais para você. E muito feliz de você estar aqui. Fazia muito tempo, né, que a gente tinha que bater esse papo, mas tudo no tempo de Deus. E obrigado. Tiago, primeiramente eu que agradeço, né? Como eu te disse lá no WhatsApp, até brincando, eu falei assim, pô, achei que nunca ia me chamar, né, pô? Porque era uma vontade minha vir aqui também, né? Alguns podcasts que eu vejo nas redes sociais, eu falo, pô, eu queria estar lá. Né? Eu fui no da Mirella uma vez e realizei essa vontade. E agora eu tô realizando a vontade de estar aqui também, porque eu acho que você fala sempre sobre temas muito pertinentes que a comunidade às vezes nem toca. Por exemplo, o assunto dos CAPs, né? Você é um dos caras que mais bate nessa tecla da luta antimanicomial e eu percebo isso, né? Então,
eu quero agradecer, né, por estar aqui. E, por último, assim, o que eu gostaria de dizer é como você disse, né? Eu não queria estar lutando pela inclusão. Eu queria que ela fosse uma realidade. Mas, infelizmente, ela é uma utopia. Não existe inclusão verdadeira. Nós estamos lutando para isso e estamos caminhando a curtos passos, né? Mas o que eu gostaria de pedir é que, não somente através desse trecho, mas através da sensibilidade do coração das pessoas, que possam se unir mais. Porque eu acho que a nossa comunidade unida, ela é mais forte. E se nós não lutarmos contra aquilo que nos aflige, que nos faz mal, e ficarmos nos degladiando entre nós não iremos caminhar. Então, se unam, se apeguem às esperanças. Quem tem fé, independente da sua religião, apegue-se à sua fé, né? Eu sou cristão, então eu me apego sempre a Deus, e peço a Ele todos os dias que me abençoe, peço a Ele que me capacite e que me ajude a guiar todas as pessoas que me seguem a um futuro próspero, que me ajude a levar as crianças autistas a realmente desfrutar de uma inclusão real, que me ajude também a ajudar pais e mães de autistas a terem rede de apoio. Então, é algo que eu almejo, é algo que eu quero muito. Espero um dia ser um ativista que fala o quão linda é a inclusão no Brasil e não o quão sofrida é a vida de autistas e famílias atípicas. Eu quero agradecer a todo mundo que vê em mim uma esperança, porque nos últimos dias o meu perfil tem crescido bastante graças à esperança das pessoas, e eu agradeço muito isso. E pedir, né, para o povo seguir o Thiago, seguir o Teação, né, porque são perfis que eu acompanho, que eu admiro e que trazem informações que eu particularmente concordo muito, né? E encerrar dizendo que eu queria mandar um beijo para a família da Isabelle, né? E dizer que eu sinto muito por tudo que aconteceu com ela. Eu sinto muito pela forma como ela foi negligenciada e tratada pelos colegas. Eu sinto muito por tudo que aconteceu e saibam que o que vocês precisarem de mim, eu estarei aqui, porque eu sinto que por trás de toda pessoa autista há uma Isabelle, né? E nós não podemos deixar que tragédias como essa aconteçam mais. Então, que Deus conforte o coração dos familiares, que a Isabelle esteja nos braços do Senhor e que possamos cada vez mais amenizar situações como essa, que não vão deixar de existir. Não é a primeira vez, não é a última, mas que possamos, pelo menos, né, diminuir o número e dizer que Isabelle vive, né, dentro de cada um de nós que lutamos pela causa. Perfeito. Gente, chegamos ao fim. Obrigado, Wallace. Esse programa aqui é o que fecha o mês do Orgulho Autista. Então a gente vai dedicar, sim, a todos os autistas, a todas as famílias e a todas as Isabelle. Isabelle presente. Fique com Deus. Tchau.